Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal em mais uma videoaula aqui sobre esse tema que vocês gostam muito, que é tema de imigração e principalmente imigração de forma ilegal. Aqui no nosso canal a gente tem uma série de vídeos que a gente trabalha esse tipo de assunto, sempre com o suporte de um advogado de imigração. Tá ok? Então, o tema que a gente vai falar hoje é um tema difícil, que nem todo mundo gosta de ouvir, mas que a gente precisa falar. E o tema é verdades difíceis para imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Mas antes da gente continuar, a gente vai dar uns avisos importantes aqui. O nosso conteúdo ele é totalmente informativo. Aqui no canal a gente não incentiva a travessia de fronteira e também nós não julgamos e nem criticamos quem pratica esse tipo de travessia na fronteira, tá ok? Cada um sabe aquilo que motiva esse tipo de ação e nós não estamos aqui para julgar por que você está fazendo isso, tá ok? Só que a gente tem a missão de manter vocês informados, tá ok? Tem muitos brasileiros aqui nos Estados Unidos que precisam se conscientizar das consequências que é fazer uma travessia de fronteira, tá ok? E o nosso canal está com essa missão de manter vocês informados e quais são as consequências e quais são as possibilidades de vocês conseguirem se legalizar aqui dentro dos Estados Unidos, tá ok? Bom, a gente sempre fala nos nossos vídeos que a primeira etapa para você que você quer imigrar aqui para os Estados Unidos, tente o visto americano. Nem que seja o visto turismo, que é um visto mais fácil, tá ok? A gente indica a Vistoflex. A Vistoflex, ela é uma empresa de assessoria e você obtendo o visto de turismo, você chegando aqui nos Estados Unidos, você consegue mudar de status, tá ok? Você consegue solicitar a troca para visto de estudante, conseguir um visto de trabalho de forma mais tranquila, porque você já está aqui dentro do país. Então, vamos seguir aqui. Antes de continuar mais uma vez, dá uma força para o nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, tá ok? Se tem um botão vermelho aí, ou seja, você não é inscrito ainda, se inscreva, ative as notificações, curta e compartilhe as nossas videoaulas, comente as suas dúvidas, que a nossa equipe de suporte responde todas as dúvidas que vocês colocam aqui. E nós temos também uma série de vídeos sobre imigração. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo a playlist para você acessar todos esses assuntos que a gente já abordou que envolve imigração, principalmente de forma ilegal, atravessando a fronteira México-Estados Unidos. Começando a nossa aula, a gente já entra com essa frase aqui que verdades são difíceis de se ouvir. Sim, nem todo mundo gosta de ouvir verdades, mas foi o que eu falei no início desse vídeo, a gente não está aqui para julgar vocês, mas a gente precisa esclarecer algumas dúvidas e falar algumas coisas de que os Estados Unidos não é o país perfeito que todo mundo acha que é, tá ok? Sim, é um país maravilhoso de se viver, mas quando você vem como imigrante, existem algumas consequências, existem algumas dificuldades que todo mundo passa, não tem como fugir, todo mundo passa, e é isso que a gente vai abordar aqui para vocês, tá ok? Bom, vamos lá. Antes de criticar, de julgar o vídeo, né, as informações que a gente vai lançar para vocês aqui, a gente tem que entender que em todo lugar do mundo existem regras, inclusive no Brasil. Nem sempre as regras nos beneficiam. Não é à toa que muita gente está saindo do Brasil para vir para os Estados Unidos porque acham que as leis lá não beneficiam o povo, ok? Bom, aqui nos Estados Unidos, acredite, tem gente também que quer sair dos Estados Unidos porque não gosta das leis daqui. Então, essas regras precisam ser seguidas, principalmente quem está imigrando, porque você vai entrar num país que não é seu, que você não tem nem direito de votar. Ou seja, você precisa seguir a cartilha, as leis, sejam elas municipais, federais ou estaduais. Você precisa seguir, andar no trilho aqui dentro dos Estados Unidos. E tudo tem consequências. Tudo que nós fazemos nessa vida tem consequências. Inclusive, respeitar ou desrespeitar essas leis. Imigragem, seja de forma legal ou ilegal, tem o seu preço. E na nossa videoaula hoje é para que você não venha para os Estados Unidos de forma iludida. A gente quer que você coloque na balança e avalie a possibilidade de vir para os Estados Unidos. Será que vale a pena mesmo imigrar e começar uma nova vida lá nos Estados Unidos? Então, fica ligado aqui nas nossas dicas, tá ok? Bom, a gente chama aqui, eu brinco que os Estados Unidos, eles na verdade são Estados desunidos da América.
Porque cada estado aqui, gente, ele tem uma regra, ele tem uma lei diferente. Mesmo as leis federais, elas podem ser diferentes em diferentes estados. As verdades que vamos falar aqui, elas podem variar entre os estados, mas a essência ela é a mesma, porque nós estamos falando para imigrantes ilegais, ou seja, o buraco sempre é mais embaixo, sempre é mais difícil. A primeira verdade para você sobre os Estados Unidos é se você ou alguém da sua família tiver alguma doença crônica, ou seja, aquelas doenças que dependem de assistência médica continuada, como, por exemplo, o câncer, diabetes, doenças autoimunes, como lúpus, doenças renais. Gente, aqui nos Estados Unidos, nós não temos um sistema universal de saúde, como o SUS que vocês têm aí no Brasil. A assistência médica, gente, ela é paga. Existe um plano chamado que é o Obamacare, que não está disponível para todas as pessoas, ou seja, você precisa ter uma situação regular nos Estados Unidos e dependendo de quanto você ganha, ele tem o subsídio do governo ou não. Ou seja, pode te custar caro se você estiver ganhando dinheiro aqui. E aí o que nós queremos te alertar sobre essa verdade é que muitas pessoas acham que, na verdade, muitos vídeos estão aqui no YouTube que falam que, se eu for para o hospital, tiver um bebê, se eu quebrar um braço, se eu cair da escada, eles vão me atender. Sim, gente, eles vão te atender, porque o atendimento emergencial não pode ser negado, mas ele vai ser contabilizado e cobrado de você. Uma hora, gente, a conta chega, mesmo para quem é imigrante legalizado ou ilegal. Essa dívida, esse débito, ela fica registrada no sistema com o seu nome, com as suas informações. Ou seja, se um dia você prosperar nos Estados Unidos, ou seja, prosperar como eu falo assim, comprar uma casa, abrir uma empresa, comprar um carro, isso é bens. A Receita Federal aqui dos Estados Unidos cruzar as informações, eles podem ir em cima dos seus bens porque você tem uma dívida hospitalar. O maior caso de falência nos Estados Unidos tomada de bens é devido às dívidas hospitalares. A segunda verdade que eu vou apresentar para vocês está ligada à questão de doenças, tá? Se você vai deixar no Brasil algum parente que tem uma doença crônica ou está com algum estado de saúde debilitado e que essa pessoa pode ter algum mal súbito e que você quer estar perto dele, gente, a maioria dos processos de regularização, de moradia, demoram, gente. E nesse período, muitas pessoas não conseguem sair dos Estados Unidos. Então, você está preparado para ficar longe do teu ente querido por esse período? É importante você refletir sobre isso, para você não vir com a cara e a coragem e chegando aqui, vai bater aquele remorso, aquela saudade e aquele arrependimento, porque você perdeu uma pessoa querida aí no Brasil. Então, os processos de regularização demoram. E você que entrou de forma ilegal só consegue sair assinando uma carta de deportação voluntária. Então, é importante você preparar o emocional para perder pessoas no Brasil e não conseguir viver esse luto de forma, vamos dizer assim, sem remorso. Uma outra verdade que a gente vai falar para vocês é que seus familiares eles podem não conseguir te visitar. Qual é a capacidade dos parentes que você deixou lá no Brasil? Qual a capacidade deles de conseguir tirar um visto? Seja de estudante, turista ou qualquer outro tipo de visto. Se for baixa, gente, você tem que pensar que eles nunca vão conseguir vir te visitar aqui nos Estados Unidos. E dependendo da sua situação aqui nos Estados Unidos, se for de forma irregular, se você está aqui de forma ilegal, você na verdade pode dificultar esses seus familiares a conseguirem a obter um visto. Porque se o consulado cruzar dados e descobrir que essas pessoas têm parentes morando de forma irregular aqui nos Estados Unidos, provavelmente vai negar os vistos dos familiares. Então, por isso, muita gente pede para a família inteira tentar logo tirar o visto
antes de mudar aqui para os Estados Unidos. Talvez um dos principais motivos para você não vir para os Estados Unidos está relacionado a essa verdade aqui. Você está pronto para rasgar o seu currículo? Você está preparado para abrir mão da sua carreira profissional? Você, por exemplo, aí no Brasil, você tem um emprego, você é um emprego regulamentado, onde você aprendeu uma profissão, sabe que você não vai conseguir exercer essa profissão de forma imediata aqui nos Estados Unidos. Tem muitas pessoas que estão vindo para os Estados Unidos que tem profissão regulamentada aí no Brasil e que não está disposto a abrir mão. Mas é importante, gente, que você tenha consciência de que aqui nos Estados Unidos as normas trabalhistas elas são totalmente diferentes. Se você está acostumado com o sistema CLT de férias, 13º, comissão, aposentadoria, FGTS, aviso prévio, enfim, gente, esqueça tudo isso. Se prepare para uma nova forma de trabalho aqui nos Estados Unidos. Porque aqui a lei trabalhista não gera benefícios para as pessoas que trabalham, sejam elas legalizadas ou ilegais. Uma outra verdade que muita gente só descobre depois que vem aqui para os Estados Unidos, a família, ou seja, o casal, eles estão em concordância em vir para os Estados Unidos? Há consenso familiar na decisão de imigrar aqui para os Estados Unidos? O casal está concordando? E os filhos, principalmente os filhos adolescentes? Porque dependendo da idade deles, eles vão deixar amigos, podem deixar namorados aí no Brasil. Então, eles que estão mais perto da maioridade, eles podem não estar preparados para enfrentar os desafios da imigração. Uma das coisas mais comuns aqui nos Estados Unidos é ver a quantidade de famílias que estão se desfazendo nesse processo. Porque o marido quer ficar, mas a mulher não quer. Porque os filhos já vêm grandes, já vêm adolescentes e deixam toda uma história no Brasil e não conseguem se adaptar aqui com uma nova rotina de imigração. Então, se a família não tiver em concordância, num consenso, você precisa pensar se a possibilidade de migrar é uma opção válida para você e para sua família. E aí, continuando nesse assunto familiar, a gente vai falar uma nova verdade para vocês, que é: seus filhos serão muito diferentes de você. Fique atento a uma coisa. Você precisa estar preparado para não se envolver na educação do seu filho. Ou seja, você não vai conseguir interferir na escola do seu filho. Porque aí no Brasil você consegue tirar satisfação com o diretor, com uma coordenadora, com o diretor de uma escola. Mas aqui nos Estados Unidos você tem que estar preparado para não ter contato capaz de alterar a educação escolar do seu filho. Não, aqui você não tem voz. Aqui nos Estados Unidos a escola, ela por ser pública, ela é um privilégio que você tem de receber educação gratuita. Mas é uma sociedade, gente, muito hierarquizada. E o professor e diretor de escola, eles são autoridades. Para você ter uma ideia, você nem pode entrar com seu filho pequeno na escola no primeiro dia. Porque no Brasil tem muito disso, que é a semana de adaptação, de ambientação da criança. Não, aqui você, o máximo, é colocar o seu filho na porta da escola. Porque tem um guarda na porta da escola que não vai permitir que pais entrem dentro da escola. Você não consegue interferir na educação escolar do seu filho. E aqui a educação é muito diferente, muito diferente. Porque aqui você precisa estar preparado para ter um filho totalmente desvinculado de vocês. Ainda continuando nessa verdade que é sobre a educação dos seus filhos pequenos, a gente precisa falar dos desafios que vai ser a educação dos seus filhos. Por quê? Aqui nos Estados Unidos, até 5 anos de idade, você precisa pagar uma creche ou babá, se quiser trabalhar. Então, ou seja, as pessoas que vêm com família, se tem uma criança menor de idade, menor de 5 anos na verdade, que é muito comum, porque quem entra pelo sistema do Kaikai está trazendo família, porque a gente já falou isso na videoaula do Kaikai, porque a pessoa só consegue responder o processo em liberdade por causa dos filhos, então eles estão trazendo filhos.
Essas pessoas que estão vindo com filhos menores de 5 anos de idade, elas não conseguem colocar a criança numa creche pública porque não existe creche pública. Você precisa pagar uma babá ou creche, tá? Isso é caro. Ou então a mãe precisa ficar dentro de casa cuidando da criança, tá ok? Então já é um desafio grande financeiramente para a família que está vindo. Ou seja, talvez só o pai consiga trabalhar. Todo o ensino fundamental e o ensino médio ele é público, a partir dos 5 anos. Ou seja, ele é público, gratuito, apesar de você não conseguir se envolver na educação dos seus filhos. Mas o seu filho ele não terá acesso a uma universidade gratuita. Todas as faculdades elas são pagas e são muito caras. E as bolsas de estudos não são liberadas para ilegais. Para você conseguir uma bolsa de estudo, o seu filho, na verdade, precisa ter um talento extraordinário, principalmente relacionado à área esportiva, que é uma das maiores chances de você conseguir uma bolsa para a universidade. Mais uma verdade que você precisa saber se você vai emigrar aqui para os Estados Unidos. A sociedade aqui ela é baseada em regras. Sim, gente. Se você não gosta de ninguém se metendo na sua vida, ou seja, se você não gosta de engolir sapos, aqui nos Estados Unidos, que é uma sociedade extremamente baseada em regras rígidas, o condomínio ele vai interferir no padrão da sua casa, na cor que você vai pintar, no tipo de árvore que você vai plantar. O seu vizinho ele pode chamar a polícia se você tocar música alta, se você, na verdade, tiver atitudes diferente da vizinhança. O guarda ele vai te multar, vai te parar se você não parar nos sinais, se você ultrapassar pelo acostamento. Ou seja, você tem que vir para cá preparado para seguir regras de formas rigorosas. Se você não gosta disso, então você nem vem, porque você vai acabar se aborrecendo. Então, o seu vizinho ele pode ligar para a polícia te denunciar. Lembre, gente, que quem está de forma ilegal aqui nos Estados Unidos, qualquer vínculo com a polícia pode interferir no seu processo de regularização e até te levar a uma situação de deportação. Isso depende muito de se você estiver numa cidade ou estado que seja santuário ou não. Nós já temos vídeos aqui no canal falando sobre cidade santuário. Uma outra verdade, esteja preparado para os perrengues financeiros da adaptação. Quanto dinheiro você juntou para vir aqui para os Estados Unidos? Gente, tem vários casos de pessoas que vêm sem dinheiro, mas é importante que você se programe financeiramente para trazer uma quantidade boa em dólares para você começar a se adaptar aqui. Gente, não venha sem reserva de dinheiro. Se você vem em família, muitas famílias estão vindo pelo Kaikai. Você vai precisar comprar um carro para se deslocar, porque tudo aqui é muito distante. Inclusive, para você conseguir trabalho, se você conseguir morar um aluguel barato, são em cidades mais distantes das regiões que tem mais demanda de trabalho. Ou seja, nem todo chefe vai te buscar em casa, se você tiver uma outra cidade, uma cidade distante. Ou seja, você vai precisar de um carro para se deslocar até o seu local de trabalho. Manter um carro, você precisa pagar a mensalidade do carro, você vai precisar pagar o seguro do seu carro, porque aqui não anda, o carro não pode andar sem seguro. Se você vai alugar um imóvel, você precisa de depósito para alugar uma casa, porque se você está vindo em família pelo Kaikai, você tem que ficar em casa. Você não consegue ficar em um quarto, porque por lei não pode. Não pode ter uma família morando num quarto. Isso é contra as leis aqui dos Estados Unidos. Você vai ter que ter dinheiro para alugar uma casa. E alugar a casa aqui, você está chegando. Você precisa o quê? Pagar 3 meses de aluguel antecipados. Você vai precisar de um plano de telefone celular para conversar com a sua família aí no Brasil, se comunicar com as pessoas aqui, inclusive arrumar um emprego através de anúncios de grupos de WhatsApp, de Facebook. Então você precisa juntar dinheiro para vir com mais segurança e conforto para a sua família. Muitas pessoas elas vêm para os Estados Unidos falando que o trabalho aqui é valorizado. E isso é uma verdade. Todo trabalho aqui ele é valorizado, porque o trabalho aqui não é pago por diária. Você não é diarista, você aqui se torna horista, você ganha por hora. Então, uma verdade. Trabalhos para imigrantes iniciais. Saiba que
Por mais que você traga uma reserva em dinheiro, essa reserva ela não vai conseguir se manter por muito tempo. Ou seja, você vai precisar iniciar um trabalho. E os trabalhos, para quem quer, por exemplo, ganhar dinheiro rápido, são os trabalhos mais braçais. Se você chega nos Estados Unidos hoje, amanhã você já consegue trabalhar na limpeza, na pintura e na construção civil. Só que são trabalhos braçais. Se você tem alguma limitação física que te impeça de realizar esses tipos de trabalho, então você precisa repensar sobre a imigração. Porque, eu tenho problema de coluna, mas eu quero ir para os Estados Unidos para trabalhar no escritório. Você não vai conseguir trabalhar no escritório de forma rápida, não vai. O trabalho que você consegue para amanhã é limpeza, pintura e construção civil. São trabalhos braçais, são trabalhos cansativos, que têm o seu valor, têm a sua recompensa em relação à remuneração. Só que se você tiver uma limitação física, você vai ficar com dor na coluna. Aí no dia seguinte você já não vai conseguir trabalhar. E aqui não tem atestado médico. Aqui não trabalhou, não ganhou. Uma outra verdade é que se você tem um MEI, né, se você tem uma empresa aí no Brasil, você precisa entender que aqui nos Estados Unidos existem a obrigação de impostos. Essa é uma verdade que mexe com muitas pessoas. Se você abre uma empresa aqui nos Estados Unidos, que é uma prática muito comum, tá ok? Mesmo você estando ilegal, você é tributado em todas as suas fontes de renda. Mesmo recebendo qualquer valor no Brasil ou qualquer outro país, se você reside nos Estados Unidos, você precisa pagar impostos do dinheiro que você ganha aqui dentro dos Estados Unidos e também do dinheiro que você ganha fora dos Estados Unidos. Então, quem é empresário no Brasil não é tributado em relação aos dividendos e lucros. Já aqui nos Estados Unidos, não tem como fugir. E sonegação fiscal aqui nos Estados Unidos gera multa e pode levar à prisão, além de negar a sua legalização. Bom, uma outra verdade relacionada a este lado financeiro é sobre a obrigação de seguros aqui nos Estados Unidos. Tudo aqui exige seguro. É obrigatório o seguro da tua casa, é obrigatório o seguro do teu carro, da sua empresa, do trabalho que você presta. Você já deve ter ouvido falar que muitos profissionais, eles precisam pagar seguro em relação às atividades. O trabalho do imigrante legal, ele fala assim, eu cheguei aqui, mas eu estou trabalhando com fulano e ele está me pagando, sei lá, $15 a hora e isso é muito pouco. Não é que é pouco. Porque esse cara, né, esse empresário, para te manter, ele paga muitos impostos. Ele paga, além dos impostos, ele paga as obrigações de seguro. Ele tem que pagar seguro do serviço que ele está sendo realizando. Ele tem que pagar seguro da empresa, do veículo que ele tem, do veículo que pode transportar material, do veículo às vezes que transporta você. Isso acaba encarecendo a obtenção dos serviços. E eles vão repassar esses valores para os produtos. Então algumas coisas acabam ficando mais caras porque é necessário repassar o valor tanto dos impostos como do seguro. Uma verdade que você precisa entender quando vem para os Estados Unidos é que a sociedade aqui ela é muito consumista e trabalha baseada na meritocracia. Se você não gosta disso, você precisa se preparar para a sociedade que acaba sendo preconceituosa com os imigrantes. Aqui nos Estados Unidos, muitas vezes você é valorizado pelo que você tem, pela roupa que você veste, pelo carro que você dirige. Você é admirado pelas suas conquistas materiais ou pelo esforço que você acaba empregando. Existem frases aqui americanas que explicam muito bem isso. Por exemplo, aquela frase no pain, no gain, ou seja, sem esforço você não tem ganho. Os americanos, eles não consideram nenhuma assistência do governo. Ou seja, se você usa assistência do governo, você tinha que ter vergonha, porque você não está conseguindo, na verdade, contribuir para a sociedade. Eles têm uma expressão chamada loser, e essa expressão ela se refere à pessoa que não contribui com a riqueza da sociedade. Por isso, o preconceito com os ilegais,
Porque os imigrantes ilegais, principalmente, independendo em algumas cidades, eles conseguem usufruir de muitos, não vou dizer benefícios, de muitos programas de assistências do governo. E como eu falei, usar essas assistências do governo é motivo de vergonha nos Estados Unidos, porque eles enxergam que os imigrantes eles somente estão empobrecendo, ou seja, na verdade estão deixando a sociedade mais podre. É esse termo que eles usam. Alegam que os imigrantes eles não estão sendo úteis para aquela sociedade. Eles alegam que estão dando prejuízo. Então isso é muito forte, gente. É daí que vem o preconceito, tá? A xenofobia, tá ok? Que é o preconceito em relação aos imigrantes. E aí, já puxando para uma penúltima verdade, você precisa estar preparado para a desigualdade e o preconceito. Ser imigrante muitas vezes disputar espaços no mercado em condições de desigualdade e preconceito. Em todo mundo há preconceito. Você tem que estar preparado para o preconceito aqui nos Estados Unidos, seja pela sua aparência, pelo seu idioma, pelas suas crenças. A sensação, muitas das vezes, do imigrante, principalmente o ilegal, é de impotência, porque você vai querer lutar pelos seus direitos e não vai conseguir. E sabe por que você não vai conseguir? Porque os imigrantes, mesmo legalizados, não conseguem voltar, a não ser quando eles obtêm a cidadania. Então eles precisam estar legalizados e precisam entrar com o processo, aplicar o processo de cidadania. Então isso demora aí alguns anos. Bom, gente, por fim, nós temos uma verdade aqui, que é que você precisa de um planejamento para se legalizar aqui nos Estados Unidos. Se você quer viver nos Estados Unidos, é importante saber as formas para se legalizar. Saiba, gente, que existem mais de 100 tipos de vistos americanos disponíveis, que com certeza o seu perfil se enquadra em um deles. Quando você atravessa a fronteira de forma ilegal, as suas chances de legalização elas só acontecem, a gente já fez vídeo sobre isso, por pedido de asilo ou matrimônio. Pedido de asilo é muito difícil, principalmente para brasileiros. E às vezes matrimônio, quem vem pelo Caicai já vem com família, vem com uma esposa, vem com filhos. Como que essa pessoa vai casar de novo? Se você pretende fazer dinheiro nos Estados Unidos e enviar para o Brasil, então você precisa se organizar para fazer o mais rápido possível. Porque quando você vem de forma ilegal, há sempre o risco da deportação. Entenda, gente, que há consequências para todo mundo, principalmente para quem faz a entrada pelo México. A entrada de forma ilegal antigamente, gente, isso era uma prática comum, mas a cada ano a imigração ela está endurecendo mais as leis, ou seja, você consegue entrar aqui no país, mas o cerco, ele fica mais estreito, porque a forma de se legalizar não está sendo tão fácil assim. Essas são as verdades difíceis de se ouvir, tá ok? A gente, em momento algum, aqui está falando para você não vir para os Estados Unidos, mas você precisa ter consciência de que aqui não é o melhor lugar do mundo. Tem uma vida difícil, tanto para os americanos, tá ok? Aí fica mais difícil para os imigrantes e muito mais difícil ainda para os imigrantes ilegais. Nós sabemos que os Estados Unidos têm um poder de compra, o trabalho é valorizado. Se você quiser saber mais, nós temos uma série de vídeos aqui, mas a gente tem a obrigação de manter vocês informados, ok? Quer vir aqui para os Estados Unidos, quer imigrar, quer atravessar a fronteira México-Estados Unidos, saiba que existe um preço a pagar. Se você está disposto a pagar esse preço, coloca na balança com a sua família e decida entre vocês e resolva para saber se é a melhor decisão que vocês vão fazer ou não. Lembre-se que se você vai vir para cá para viver nos Estados Unidos, não venha de forma ilegal, porque a chance de você se legalizar é praticamente nula. Mas se você está vindo para fazer dinheiro, entrou de forma ilegal, faça o dinheiro e envie para o Brasil o mais rápido possível, porque a qualquer momento existe sim a chance de deportação. E se alguém fala para você que não há chance de deportação, estão tentando te iludir, ok? Saiba, a gente já tem vídeos aqui no canal explicando
o porquê a chance de deportação ela é alta para quem atravessa a fronteira México-Estados Unidos. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e consiga te manter atualizado e informado sobre esse tipo de assunto que é a imigração ilegal nos Estados Unidos. Um abraço e até a nossa próxima videoaula.